Fala, fala pessoal, professor Cid aqui e hoje vamos resolver questões estratégicas para a Guarda Municipal de Campina Grande, Paraíba. E presta atenção, as provas de guarda costumam misturar legislação, interpretação e aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora do exame. Então vamos revisar temas muito importantes aqui na área de conhecimentos específicos, como Código de Trânsito, Constituição Federal, ECA, Direito Penal, Administração Pública, entre os outros pontos importantíssimos para a sua prova. Aqui o objetivo é simples, transformar revisão em acerto na prova. Então, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o foco é preparação estratégica para a sua aprovação. E comenta aqui, né, como é que está o seu estudo para a prova, se você está embalado, se está estudando bastante e está confiante para o dia da prova. Maravilha? Então, agora pega o material e vem comigo, porque muitas das questões que vamos revisar aqui tem o perfil exato do que costuma aparecer na sua prova. Então, bora lá! Então vamos ver aqui o que a banca IDECAN aqui nos apresenta com essa questão. Assim diz, ao dispor sobre o trânsito em via pública de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, a resolução CONTRAN 996 de 2023 estabelece que a bicicleta é um veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Em se tratando de bicicleta elétrica, assinale abaixo a velocidade máxima permitida para a propulsão do motor auxiliar. Então, pessoal, em se tratando de bicicleta elétrica, assinale abaixo a velocidade máxima permitida para a propulsão do motor auxiliar. Letra A, 32 km por hora. Letra B, 37 km por hora. Letra C, 30 km por hora. Letra D, 20 km por hora. Ou letra E, 35 km por hora. E aí, pessoal, qual a velocidade máxima aí permitida para o motor, né, auxiliar da bicicleta elétrica? Letra A, B, C, D ou E? Pessoal, vamos no gabarito? De acordo com a resolução CONTRAN 996 de 2023, a velocidade máxima permitida, pessoal, é o que está na letra A, 32 km por hora. Exatamente, pessoal. Parabéns a quem marcou aqui, letra A aqui de atenção. Exatamente, pessoal. Então a resolução CONTRAN, né, 996, estabelece que a bicicleta elétrica deve possuir velocidade máxima de propulsão do motor auxiliar não superior a 32 km por hora. Maravilha, pessoal. Muito importante aí, né? Para você aí não cair em pegadinhas. Maravilha? Parabéns se você marcou a letra A. Vamos ver aqui o resumo para fixação. Então, a bicicleta elétrica, né, é um veículo de propulsão humana, né? Com motor auxiliar. Pedal assistido é obrigatório, né? Sem acelerador, né, pessoal? Requisito legal aqui, né? Velocidade máxima aí de 32 km por hora. Pessoal, outro ponto importante é que, né, a bicicleta elétrica não é equipada, né? Não é equiparada, né, a motocicleta, motoneta ou ciclomotor, né? Razão pela qual possui regras próprias de circulação previstas na referida resolução 996. Maravilha, pessoal? Então, aí está. Ponto importante aí para você levar para o dia da prova e, de fato, aí ter sucesso nas questões. Maravilha? Vamos seguir. Vamos aqui então à nossa próxima questão, pessoal, mas sempre é importante comentar como vocês estão indo, né, nos simulados, se estão achando fáceis ou difíceis as questões aí, para justamente aí direcionar as nossas questões para quem mais nos acompanha. Maravilha? Então aí podemos saber, né, se vocês estão no nível médio, já no nível alto, ou ainda estão no início, né? Então vale muito a pena aí comentar o que acharam das questões e se quantas acertaram ao total do simulado. Maravilha? Vamos aqui então ver o que a banca IDECAN nos traz. Define a Lei Federal 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada mais que o ECA, né? Que se considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Exatamente, né, pessoal? Ato infracional, de acordo com o ECA, nada mais é do que uma conduta já descrita, né, como crime ou contravenção, né, penal. Então, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as medidas corretamente informadas em letra A, B, C, D ou E. Então, pessoal, que medidas poderão ser aplicadas ao adolescente, né, que cometer ato infracional? Letra A, advertência de detenção, dentre outras enumeradas no artigo 112 do ECA. Errado, né, pessoal? A advertência é realmente, né, uma medida socioeducativa, né, prevista no artigo 112. Porém, detenção não, né, pessoal? Detenção não é medida socioeducativa aplicada ao adolescente. Então, está errado, né, pessoal? Está errado aqui. Letra A. Letra B, prestação de serviço à comunidade e trabalho obrigatório em instituição pública, dentre outras, enumeradas no artigo 112. Errado também, né, pessoal? A prestação de serviços à comunidade está prevista no artigo 112. Entretanto, trabalho obrigatório, né, em instituição pública aí, não está previsto. Letra C, internação em estabelecimento educacional e prisão especial, dentre outras, enumeradas no artigo 112. Pessoal, a internação em estabelecimento educacional
É medida socioeducativa sim, já aqui prisão especial não. Então, descartamos a letra C. Letra D, inserção em regime de semiliberdade e impedimento, dentre outras enumeradas no artigo 112. Pessoal, a inserção em regime de semiliberdade está sim prevista no artigo 112, porém impedimento, né, pessoal, não é medida socioeducativa. Então sobrou a nossa letra E, vamos verificar aqui. Letra E, obrigação de reparar o dano em liberdade assistida, dentre outras enumeradas no artigo 112. Exatamente, pessoal, aqui está o gabarito, né? A obrigação de reparar o dano e liberdade assistida estão aí expressamente previstos no artigo 112 do ECA. Então aqui está o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra aqui, letra E de estudioso. Maravilha, pessoal. Pessoal, as medidas, né, socioeducativas do artigo 112 do ECA, pessoal, são, né, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação e medidas protetivas, né, também incluídas. Aí que são previstas no artigo 101, inciso 1, acesso do ECA. Maravilha, pessoal? Então, aqui o resumo para a fixação, né, pessoal? É importante, né? O ato infracional, então, é uma descrição, é o que está descrito já como crime ou contravenção em outros textos legais, né? E é praticado pelo adolescente, criança, né, pessoal? Não se aplica isso, né? A advertência é uma medida socioeducativa mais branda, né? Liberdade assistida é acompanhamento ocorre, né, com acompanhamento e orientação. E a internação é a medida mais gravosa do ECA, né, pessoal? Guardem isso. Pessoal, então aqui, ponto extra, né, para o dia da prova. Diferentemente da pena criminal, a medida socioeducativa deve considerar a capacidade de cumprimento do adolescente, né, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração, conforme o parágrafo 1º do artigo 112. Importante esse artigo 112 aí, pessoal, né? Uma orientação para vocês aí que estão me acompanhando, meus alunos aí. Justamente, pessoal, não deixem aqui de ler e reler este artigo aqui, pessoal, né? Artigo 112. Maravilha, pessoal? Então está. Parabéns, aqui marcou. Letra E gabaritou a questão. Vamos seguir. Vamos aqui então ver uma questão envolvendo o Código de Trânsito Brasileiro. Conforme descrito nas disposições preliminares do CTB, é correto afirmar que. Então, pessoal, é correto afirmar que, de acordo com os previsto aí, né, nas disposições preliminares do CTB. Letra A. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, interrupção de marcha, estacionamento e operação de carga ou descarga. Pessoal, aqui está errado, né? O conceito aqui, né, na verdade, inclui parada, né? A banca aqui trocou a palavra parada, né, por uma interrupção de marcha aqui, né? Então está errado aqui, essa alternativa aqui, letra A, né? Vamos descartar. Letra B, para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas, a circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento desses estabelecimentos privados. Pessoal, aqui está errado, né? Na verdade, você também considera vias terrestres as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo aqui, não privados, né? Então, está errado aqui, letra B. Letra C são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo Departamento Executivo de Trânsito da União, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Só que está errado também, né? Letra C está errado. O artigo 2º do CTB, na verdade, né, determina que o uso das vias será regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, né? E não pelo Departamento Executivo de Trânsito da União. Então, está errado aqui a letra C. Letra D, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão, erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. E aí, pessoal, gabarito? Gabarito, pessoal. Aqui está, né, o nosso gabarito aí. Se você anotou aqui, parabéns, pessoal, né? Letra D de dado aqui, parabéns. É uma questão aqui relativamente aqui difícil, né? Mas está certo, pessoal. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, né, respondem objetivamente, na verdade, né, pessoal? Objetivamente, que é a palavrinha, né? Chave aqui, pelos danos causados aos cidadãos em decorrência, né, de ação, omissão, erro na execução, né? E manutenção de programas, projetos e serviços que garantam, né, o trânsito seguro. Perfeito, pessoal? Então aí, decorem aqui, né, pessoal, que isso aqui é cobrado bastante nas questões envolvendo o CTB. Maravilha? E aí, aqui está errado, né? Vamos ler. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo automotor, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles especialmente mencionadas. Pessoal, aqui está o erro, né, pessoal? Na verdade, o artigo 3º da CTB estabelece que as suas disposições se aplicam a qualquer veículo, né, pessoal? E não apenas a veículo automotor, né, pessoal? Perfeito? Então, aqui está o erro, né? Vamos descartar aqui a letra E também. Perfeito, pessoal?
Então, aí está. Parabéns, aqui marcou a letra E de dado. Aqui, pessoal, vamos ver aqui nosso resumo para fixação, né? O artigo, então, primeiro, parágrafo primeiro do CTB, dá a definição legal de trânsito, né? O conceito legal de trânsito. A parada integra, né? Esse conceito de trânsito, né? A responsabilidade, então, né, das autoridades é objetivo e qualquer veículo, aplicação das normas do CTB, né, pessoal? Então, a aplicação das normas do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, se aplica a qualquer veículo. Maravilha? O ponto extra aqui, né, pessoal? Para os efeitos do CTB, as vias internas de condomínios constituídos, né, por unidades autônomas e os estacionamentos privados são de uso coletivo, né, pessoal? Os de uso coletivo são considerados vias terrestres e estão sujeitos às regras de trânsito. Maravilha, pessoal? Então, ponto importante aqui também para gravar isso, né, pessoal? Aqui até, inclusive, na questão aqui, a alternativa aqui colocou de uso privado, né, pessoal? Conforme aqui nos estabelecimentos privados aqui, conforme mencionado. Perfeito? Mas aí está. Parabéns, aqui marcou a letra D e vamos seguir. Vamos aqui então, pessoal. Uma questão envolvendo aqui o Código Penal. José Augusto, 34 anos de idade, e Flávio Henrique, 28 anos de idade, na festa de Réveillon de 2024 em Blumenau, Santa Catarina, mediante violência, constrangem Solange, 21 anos de idade, a ter conjunção carnal com ambos. Os atos sexuais são realizados. Com base nos fatos narrados, marque a alternativa correta. Então aqui, pessoal, uma questão aqui envolvendo estupro, né? Vamos lá. Letra A. José Augusto e Flávio Henrique cometeram um crime de estupro de vulnerável em virtude da impossibilidade da vítima em oferecer resistência. Isso está errado, né, pessoal? Não houve aqui estupro de vulnerável, né? A vítima possui 21 anos e o enunciado, né, pessoal, não informa qualquer circunstância de vulnerabilidade prevista no artigo 217-A do Código Penal. Perfeito, pessoal? Então não é estupro contra vulnerável. Letra B. José Augusto e Flávio Henrique cometeram um crime de estupro com causa de aumento de pena de 1/3 à metade em virtude do concurso de pessoas. Também está errado, né, pessoal? A alternativa aqui menciona um aumento de pena de 1/3 à metade, né? Percentual aí que não corresponde ao previsto para o estupro coletivo, né, pessoal? Já que tem aí mais de uma pessoa aí cometendo o ato, né? Letra C. José Augusto e Flávio Henrique cometeram um crime de estupro com a causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3 em virtude do concurso de pessoas, pessoal. E aqui, está certo, pessoal? Exatamente, pessoal, aqui está o nosso gabarito, letra C, gabaritou aqui quem marcou a letra C, pessoal. Então, José Augusto, né, e Flávio Henrique aí praticaram o crime de estupro, né, do artigo 203 do Código Penal, mediante violência. Como o crime foi cometido por dois agentes, né, pessoal, atuando conjuntamente, incide, né, a causa de aumento e previsto no artigo 226, né, pessoal, do Código Penal. Aumenta-se a pena, né, de 1/3 a 2/3, né, quando o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Maravilha, pessoal? Então, está. Parabéns aí, aqui marcou a letra C de campeão. Vamos ver aqui o erro das demais. Aqui diz José e Flávio, né, cometeram o crime de estupro com causa de aumento de pena de 1/6. Aqui então já está errado, né, pessoal, como vimos acima. É de 1/3 a 2/3, né? Letra E, José Augusto e Flávio, né, cometeram o crime de estupro com causa de aumento de pena de 1/6 também, que está errado, né, obviamente, como já vimos acima. Maravilha? Então aqui, né, o aumento será de 1/3 a 2/3 aí, de acordo aí com o Código Penal, tendo em vista o concurso de agentes. Maravilha? Então, pessoal, né, resumo para fixação. O artigo 303 do CP, né, dispõe sobre crime de estupro, né, estupro coletivo com concurso de 2 ou mais agentes, né. O artigo 226 para inciso 4º, letra A, né, dispõe sobre a causa de aumento específico e aumento de pena aí com concurso de agentes aí, né, pessoal? De 1/3 a 2/3. Maravilha? Então não confunda, né, pessoal, concurso de pessoas com estupro coletivo aqui, muito bem, né? Não confundir. No estupro coletivo, além da participação de 2 ou mais agentes, deve-se ter 2 ou mais agentes, né, pessoal? Existe uma causa de aumento de pena específica previsto no artigo 226, parágrafo 4º, né, letra A do Código Penal. Maravilha, pessoal? Então aí está. Parabéns, aqui marcou aí a letra C, pessoal. E garantiu sucesso aí nessa questão. Maravilha? Vamos seguir. Vamos aqui então com essa questão que assim diz: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar passagem a veículos de emergência devidamente identificados constitui infração de natureza A. Leve, grave, média, levíssima ou gravíssima. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Vamos ao gabarito? O nosso gabarito é a letra E, de estado. Exatamente, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, né? De fato, né, o artigo 189 do CTB estabelece que deixar de dar passagem a veículos precedidos de batedores, né, ambulâncias, veículos de polícia, fiscalização de trânsito, socorros de incêndio, salvamento, quando em serviço de urgência, identificados, né, com alarme sonoro, né, luz intermitente, configura de fato, né, infração gravíssima, pessoal. Maravilha? Então, gabarito letra E aqui, sendo errada as demais. Nosso resumo aqui, então, né, isso está previsto no artigo 189, né,
Serviço de urgência, então, deve se dar, né, prioridade no trânsito, pessoal, e deve ter, né, alarme sonoro e luz intermitente. E é uma infração gravíssima, como explicado. O ponto extra aqui, pessoal, é que ambulâncias, viaturas policiais, veículos de salvamento aí, né, esses veículos em urgência, só possuem prioridade quando estiverem com alarme sonoro, né, e luz intermitente. É importante, né, pessoal? Acionadas simultaneamente, né, pessoal? Maravilha? Então deve-se ter alarme sonoro, mais luz intermitente. Aí vai se ter, né, a devida prioridade. Sem isso, né, pessoal, sem estarem aí ambos ao mesmo tempo aí, né, simultaneamente, né, o alarme sonoro e luz intermitente aí não seria considerado prioridade. Por isso vocês têm que estar com os dois. Maravilha? Ao mesmo tempo. Então, parabéns aqui, marcou a letra aí mais uma vez. Vamos seguir. Vamos então com essa nova questão, vamos ver aqui o que vai trazer esse enunciado. Aqui diz, à luz do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 11.322 de 2014, analise as afirmativas. Então aqui, né, vão ter duas afirmativas e vamos identificar aqui quais estão corretas, quais estão incorretas. A primeira aqui diz assim, diz, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Segurança Pública. Tá certo aqui, pessoal? Correto, pessoal. Aqui está correto sim, né? À luz do Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Então a lei 3.022 reconhece a representatividade, sim, né, das guardas municipais no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Segurança Pública, inclusive, né? Independentemente aí do interesse dos municípios, inclusive, né, pessoal? Então a norma, né, ela busca fortalecer institucionalmente, né, as guardas municipais dentro da estrutura da segurança pública nacional. Então está correto. Número 82, que assim diz, a Anatel destinará linha telefônica 135 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Pessoal, aqui está errado, né? Aqui está errado, né? Justamente aqui, porque não é esse número aqui, né, pessoal? Na verdade, aqui o número correto seria 153, não esqueçam, né, pessoal? Seria 153, né, o número correto aqui, que seria destinado às guardas municipais, né, pessoal? Isso é uma pegadinha que eles costumam, né, cobrar em concurso, né, porque o número 135 ele costuma ser associado, né, na verdade ao INSS, se eu não me lembro, né, se eu não me esqueço, né, pessoal? Mas acabam confundindo aí, né? Então, né, pessoal, e a lei também prevê faixa exclusiva, né, de frequência de rádio para municípios que possuem guarda municipal também, né, pessoal? É bom lembrar disso. Mas o item 2 aqui está incorreto, né, pessoal? Então, na verdade, vamos anotar, né, incorreto, né? Incorreta, né? Então, o nosso gabarito, como o item 1 está correto e o segundo estão correto, né, pessoal? O nosso gabarito não pode ser outro senão a letra A, né, que diz que somente a afirmativa 1 está correta, né? Gabarito. Parabéns aí quem marcou o gabarito aqui de atencioso, né, pessoal? Letra A. Vamos ver aqui nosso resumo para fixação, né? Que dispõe, né, que então a Lei 3.022, né, o Estatuto das Guardas Municipais, né, bom lembrar, né? O artigo 144, parágrafo 8, né, ele prevê então uma previsão constitucional, né, para a instituição das guardas municipais, né, pessoal? E o número da guarda municipal aí disponível, né, é o número 153 aí. O nosso ponto extra aqui, pessoal, é que o artigo 8º do artigo 144, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, estabelece que os municípios, então, eles poderão, né, pessoal, poderão constituir guardas municipais, ou seja, né, sua criação não é obrigatória, mas facultativa, né, aos entes municipais. Maravilha? Então está. Parabéns a quem marcou a letra A aqui e gabaritou a questão. Vamos seguir. Vamos aqui então, uma questão envolvendo a Constituição, aqui então, INDECAN. Em se tratando dos direitos e deveres individuais coletivos presentes no artigo 5º da CRFB, é correto afirmar que. Então, é correto afirmar que aqui, né, pessoal? Letra A. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Pessoal, já temos o nosso gabarito aqui, exatamente conforme está aí previsto no artigo 5º, sim, da Constituição. O pessoal que dispõe, né, que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, né, os atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeito? As demais estão erradas aqui, vamos ver. Letra B, o Estado não indenizará o condenado por erro judiciário, assim como de ficar preso além do tempo fixado na sentença. Exatamente o contrário, né, pessoal? O Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Errado. Então, letra C, ninguém será levado à prisão nela mantido, quando a lei não admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Mas está errado, né? A lei dispõe que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir
a liberdade provisória com ou sem fiança. Letra D, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta for intentada no prazo legal. Errado, né, pessoal? Na verdade, será admitida ação privada nos crimes de ação pública apenas se esta não for intentada no prazo legal. Então, está errado aqui a letra D também. Vamos ver aqui o nosso resumo, então, pessoal. O habeas corpus e habeas data são gratuitos, né? O erro judiciário gera, sim, indenização estatal. A liberdade provisória aqui, né, pessoal, impede a manutenção da prisão quando admitida pela lei, né? E a ação privada subsidiária, né, pessoal, é cabível pela inércia do Ministério Público em apresentar a denúncia, perfeito? Pessoal, aqui no ponto extra diz que o habeas corpus, então, protege a liberdade de locomoção, né? Enquanto o habeas data aí, serve para conhecer ou corrigir informações relativas à pessoa do impetrante, né? Constantes de bancos de dados governamentais ou de caráter público. Maravilha, pessoal? Desde que seja de caráter público aí, pode ser implantado o habeas data. Maravilha? Importante aí esses dois institutos previstos em nossa Constituição. Maravilha? Então aí, parabéns aqui marcou a letra E e garantiu sucesso. Vamos seguir. Vamos aqui então à nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço de coração a todas as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal e que comentaram e interagiram aqui conosco no canal. Maravilha? Vamos aqui então verificar o que está na questão. Acerca dos poderes da administração pública, analise os itens abaixo. Então aqui são apresentadas 3 afirmativas. Vamos identificar aqui quais delas estão corretas e depois vamos marcar aqui, né, a alternativa que corresponde aqui ao que está acima aqui, correto ou incorreto. Item 1 aqui. O poder de polícia não está condicionado à vontade do administrado e nem à prévia aprovação do Poder Judiciário. Correto, pessoal. O poder, na verdade, de polícia possui 2 atributos importantes aí, né? Dentre eles, coercibilidade, né, pessoal? Ou seja, a administração pode impor restrições independentemente da concordância do administrado, né? E autoexecutoriedade, né? Em determinadas situações, a administração pode executar suas decisões sem autorização judicial prévia. Então, está correto que está no item 1 aqui. Item 2, o poder hierárquico se confunde com o poder normativo, pois a sanção depende da norma de autoridade. Aqui está incorreto, né? O poder hierárquico e o poder normativo são institutos distintos, né? Institutos distintos. O poder hierárquico, pessoal, permite distribuir funções, fiscalizar subordinados, delegar e avocar competências, organizar a estrutura administrativa. Já o poder normativo, pessoal, permite a edição de atos, né, normativos para complementar, né, a execução das leis, como decretos e regulamentos. Então, está incorreto aqui o que está dito no item 2. Vamos ao item 3. O poder vinculado é também discricionário, já que o administrador pode escolher a fonte normativa mais adequada para atingir ao interesse público. Está errado, né? O poder vinculado, pessoal, é justamente o oposto ao discricionário. No ato vinculado, a lei determina previamente todos os elementos necessários à atuação administrativa, sem margem de escolha para o administrador. Já no ato discricionário, pessoal, existe certa liberdade legal, né, para avaliar conveniência e oportunidade para o ato, perfeito? Então aqui está incorreto, né? Vamos anotar aqui, né, pessoal, que está incorreto. Então, pessoal, como temos uma correta, o item 1, e as demais incorretas, nosso gabarito não pode ser outro, senão a letra A aqui, o nosso gabarito, maravilha? Parabéns, aqui marcou a letra A de atenção. Aqui vamos, né, ao nosso resumo para fixação, né, pessoal, o poder de polícia, então ele tem coercibilidade, autoexecutoriedade, como já mencionado, o poder hierárquico, pessoal, ele organiza e fiscaliza, aí faz a fiscalização interna, né, o poder normativo aí está relacionado com a edição de regulamentos e atos normativos, né, pela administração, o ato vinculado, né, pessoal, não tem margem de escolha do administrador. O ponto extra aqui, né, pessoal, é que o poder disciplinar permite à administração aplicar sanções a servidores públicos e também a particulares que possuam um vínculo. Preste atenção aqui, né, pessoal, o poder disciplinar ele também pode aplicar, né, pessoal, sanções, mesmo a particulares, mas desde que possuam um vínculo jurídico específico com a administração, como concessionários e contratados, né? São exemplos aqui. Maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra A aqui e garantiu sucesso nessa questão. Então, finalmente chegamos aqui ao fim de nosso simulado. Agradeço a todas as pessoas por terem me acompanhado até aqui. Agradeço a todos, continuem estudando com bastante intensidade e com ótimos materiais de estudos que vocês vão chegar lá e vão ser aprovados na prova. Maravilha? Então, até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.